song for you, 'cause every time I think of it, it just makes me wanna get through your fragile heart, yeah, as your discreet mind. I can't stop being blue, I'm always trying to learn how to reach you. It makes me wanna sleep, your mind and your lips, another heart to be open when you open yours. Another heart to be open when you open yours. There she is on the screen, drawing underneath her dreams, and I don't know what she wants to hear, and I don't know what she wants to see. I wonder how I can help myself to be glad with the situation. Am I too grown to be with you? Am I too silly to be with you? Another heart to be open when you open yours. Another heart to be open when you open yours. Another heart to be open when you open yours. La 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 la. Other heart to be open when you open yours. There she is on the screen, drawing underneath her dreams. Bem, meu nome é Luan Bates, tenho 27 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou músico, produtor, contra-regra de certa forma, das coisas aqui, cenário e tal. E é basicamente isso. Tem um selo chamado Nightbird Records. Tem algumas músicas, algumas performances e esse é meu currículo, basicamente. Tu é natural daqui? Não nasci aqui, mas eu moro desde os 3 anos, tá ligado? Nasci em Porto Velho, Rondônia. Tua família é de lá? Na verdade meus avós são daqui, mas aí se mudaram pra lá. E aí minha mãe e minhas tias nasceram lá. Aí pequenininho eu vim pra cá, assim. Tá, meu nome de verdade é Luan Régio do Nascimento. Como é que surgiu o Luan Bates? Putz, eu não sei, eu tenho que contar uma história falsa sobre isso, que é muito aleatória. Mas... Vamos lá, vamos dizer que isso vem de uma banda chamada Brad. E aí um dos caras tinha o nome Bates. E aí por isso que eu coloquei o Bates, que eu gostava da sonoridade. Não é essa a história, mas vamos dizer que hoje é assim. Mas essa banda existe, Brad? Existe. Era a banda, tipo, soft rock, assim, dos anos 70 e tal.
É que eu não consigo cantar as músicas deles, né? Que é muito alta e não dá pra dar uma palhinha. Assim, na música. Assim, eu particularmente eu acho que eu sou mais influenciado ainda pela música dos anos 90. Mas tem muita coisa que eu escuto de outras décadas também, assim. Mas, tipo, quando eu era pequeno mesmo, tipo, sei lá, eu já escutava muito Oasis, Black Crowes, Silverchair, enfim. E aí depois o gosto foi assimilando pra outras paradas, não só da mesma época, mas de coisas um pouco mais anos 2000, 2010. Mas, tipo, dos anos 70 eu gosto muito do Lo Borges, por exemplo. É, além dos clássicos, né? David Bowie, T-Rex, ahn, coisas de soul music também, Marvin Gaye, por exemplo. Mas, não sei, eu acho que a sonoridade minha ainda tá muito refletida nesse rock alternativo dos anos 90, né? Eu tipo, comecei a escutar muito grunge depois de um tempo, assim, tipo, muito Soundgarden, Nirvana também. Eu sou muito fã de Stone Temple Pilots, apesar de não ser exatamente grunge. É... E outras paradas, assim. Big Star, uma banda dos anos 70 que eu gosto muito. Jeff Buckley também já escutava pra caramba, e anos 90 também. De coisa nacional, eu gostava muito de uma banda chamada Transmissor, lá de Minas Gerais. Também teve a galera daqui que, de certa forma, mudou um pouco como eu consumia música também, né? Tipo a Mamed, a própria Luísa Os Alquimistas também, tipo, mudou um pouco isso pra mim. E é assim que a gente segue, basicamente. Tipo, sou muito fã de Jamiroquai, minha música não tem nada a ver com Jamiroquai, por exemplo. Então, acontece. A partir do momento que eu comecei a tipo, entender que eu gosto de música, eu já queria sair tocando alguma coisa, assim. Minha mãe, ela me botou numas aulas de violão, acho que quando eu tinha uns 9 ou 10 anos. Acho que 9. E eu tentei, fiz esse curso por um tempo, mas eu não me dediquei muito. Mas, tipo, deu pra aprender bastante coisa. Aí, desde então, eu tento tocar por conta própria. Fui tentar fazer curso de guitarra depois, não rolou. E aí eu fico tocando sozinho mesmo. Até então. Mas desde essa época eu já tentava escrever alguma coisa e tal. A maioria das vezes era só plágio, assim. Era, tipo, eu tentando transcrever o que eu escutava, assim, de alguma música. E tentando fazer acordes que não combinavam com o que eu tava ouvindo. Mas já era, tipo, essa tentativa de tentar escrever e tocar, cantar, enfim. Mais ou menos, né? Antigamente era Embromation. É porque, assim, o lance da música me pegou através de bandas gringas. Então, lembro até hoje, assim, alguma tarde de 2002, eu tava em casa, liguei a TV, eu tava assistindo MTV. E tinha um programa da MTV que era só... Era tipo uma hora de clipes com algumas informações. Minha mãe já assistia muito, minha mãe sempre escutou muita música. E... E aí, porventura, eu parei e vi o clipe de The Hindu Times do Oasis. Era meio recente na época. E eu fiquei, que diabo é isso? O que é isso? Nunca, sabe, nunca tinha parado assim pra escutar. Aí, pronto, aí isso me deu um baque, assim. Aí fui vendo outras coisas. Eu lembro que, tipo, sei lá, tocava Red Hot Chili Peppers, por exemplo. Californication. Tipo, eu sabia que tinha um clipe porque era aquela coisa do videogame e tal. Lenny Kravitz. Então, tipo, a partir daí eu fui assimilando essas coisas. Claro que eu já conhecia música antes, né? Eu lembro que eu gostava muito de Cássia Eller, por exemplo, naquela época. Minha mãe tinha um CD que eu arranhei todo, basicamente. E, e desde então ficou assim. E aí, por ter essa referência muito forte de bandas internacionais, é que eu fui tentando aprender melhor o inglês e tentando escrever ao mesmo tempo alguma coisa minha, sabe? Só que demorou muito pra eu escrever alguma coisa séria, assim, em inglês e que não ficasse tão errada gramaticalmente, enfim. Mas você precisou fazer
algum curso, alguma coisa assim? Ou você foi Não. aprendendo, lendo as músicas e fazendo? Eu aprendi muito assim por um tempo, mas aí quando eu já tava perto de terminar o ensino médio, eu consegui fazer um curso depois. E foi massa, assim, tipo... Eu achava que eu já sabia bem, mas quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha muita coisa que eu precisava aprofundar. E, e afetou muito a escrita. Apesar de, tipo, no primeiro disco eu tentei escrever tudo de uma forma bem simples, mas ajudou a melhorar mesmo, no geral, o vocabulário, a parte de gramática também. E aí depois eu fui fazer a graduação em inglês, né? Então aí foi, tipo, tentando melhorar o máximo que eu podia pra essa parte também. De certa forma, sim, é porque é engraçado. Eu sei que eu sou meio nerdola de música, assim, de, tipo, ter disco ainda, de buscar informações e cair de cabeça, assim, no universo pop. Mas só que minha mãe, ela sempre foi muito de... Não só de ouvir muita música, só que também pela falta de acesso, eu acho, ela não chegava a pegar muitos álbuns, por exemplo. Só que o que ela conseguia escutar e assimilar na época, ela, tipo, adorava. Então, tipo, ela já tinha bastante conhecimento para aquilo que ela conseguia ter acesso. Então, assim, minha mãe, ela sempre escutou muito Pet Shop Boys, Simply Red, tá ligado? E é engraçado que hoje em dia eu vejo que hoje eu tô começando a gostar de umas coisas que ela gostava antes. Tipo, por exemplo, eu não gostava de George Michael quando era pequeno. Saca? Aí depois, assim, eu fiquei... Pouco depois que ele morreu, eu acho, eu fiquei... Caraca, esse bicho canta muito, velho. Que é isso? E aí pronto, eu fiquei fã de George Michael, cara. O próprio Simply Red também. Mas aí já foi antes, assim. Eu lembro que ela tinha um DVD pirata que eu parei assim pra ver um dia. Caramba, essa banda é boa até. Isso aqui ficou. Então muita coisa foi meio retroativo um pouco assim, essa influência. Quando eu era boy, eu não queria ter nada a ver com os gostos dela, né? Então, tipo, eu estava muito rock, muita coisa alternativa. Só que aí, de uns tempos pra cá, eu meio que perdi esse preconceito, assim, e eu percebi que tinha muita similaridade entre o que ela gostava, e consequentemente eu já conhecia um pouco dos nomes e tal, mas agora eu consigo apreciar melhor, saca? Então teve muita influência nessa parte. Eu tava pensando aqui que o DVD pirata possibilitou tanta coisa, mano. Então, né, a pirataria foi maravilhosa, assim, né? Possibilitou acesso. Possibilitou acesso, na verdade, né? Exato, é isso que a indústria não percebia, tá ligado? A gente ganha salário mínimo de R$ 200, tendo que pagar 40 num CD, pô. Não tem como, pô. Enfim. Vamos lá, né? Essa é One Kiss. Stumbling through the town in its dark streets, incinerated, so tired and relieved it's the morning. I gotta stay up again, staring at the walls of abandoned needs, grinning to the halls I wouldn't bring all of the things I could never believe. And I already know this wouldn't change a thing. And I already know this wouldn't change. Rolling over stones fell on the curb, inspired by the poison in my lungs. Bright days are yet to come, tumbling down to your black eyes to find another way to define the darkness of my life. But how could I know?
kiss wouldn't change a thing. And I should let it go, a kiss wouldn't change a thing. One Kiss foi um single que eu soltei no dia de São Valentim, né? O Valentine's Day de fora. E aí eu soltei o EP agora em março, que junto com ela eram faixas que eu não tinha colocado no meu segundo álbum. E eu procrastinei muito pra gravar essas músicas. Era pra ter feito isso ano passado, mas meio que não bateu muito o clima de gravar e... enfim... Aí eu aproveitei as férias desse início de ano e consegui terminar. Essa música... Nossa, eu tinha uma explicação muito boa pra ela, mas... perdi. Mas assim, é basicamente sobre algo que não se concretizou. Tipo, ela caiu no dia de São Valentim porque tem essa coisa meio romântica, meio amorosa como tema, mas ela trata de, digamos, um romance, um flerte, sei lá, que nunca aconteceu. Então, tipo, é algo que ficou nas entrelinhas e ficou subentendido entre duas pessoas, por exemplo. Não necessariamente correspondido, mas desse jeito. É a inspiração da vida mesmo ou uma historiazinha inventada? Não, é mais da vida. Mas faz muito tempo, assim. A minha cronologia de músicas é muito antiga, sabe? Tipo, eu levei muito tempo pra poder gravar, por exemplo. Então aí se acumulou muita coisa. E é até engraçado porque às vezes dizem pra mim que eu lanço muita coisa toda hora. Só que vem muito por conta disso. É porque eu esperei tanto pra gravar e agora que eu posso gravar, eu tento pelo menos ter uma certa frequência pra lançar as paradas. Mas, tipo, o 15 eu acho que eu escrevi em 2014 ou 15. Até eu realmente gravar e dizer que eu vou lançar, eu não tinha um título pra ela. Aí ficou One Kiss, que tinha essa referência na letra. Tem aquela música da Dua Lipa, né? Aí, tipo, vou botar isso aqui. Aquela música é boa, da Dua Lipa. Assim, é bem complicado, né? É porque eu não considero que seja exatamente uma resistência da minha parte, entende? Tipo, pra mim é muito confortável ter esses períodos de lançar algo, de tocar, de dar um tempo. Mas várias vezes a gente, principalmente a gente do selo, a gente já cogitou, assim, ter esse tipo de encerramento ou de pausa. Primeiro porque é muito complicado, a gente aqui no estado tem um cenário grande, tem um número muito grande de músicos, de produtores, enfim, de uma cadeia grande de produção musical, aí vai o audiovisual também. Mas a gente não tem mercado, entende? O mercado em si ele não existe. E isso impossibilita tudo. Antes mesmo da pandemia, aqui em Natal, já mal tinha lugar para tocar. E aí esses lugares fecharam por outras circunstâncias. E agora a gente fica ainda mais preso às conquistas de editais, a ter alguma parceria muito especial com algumas das poucas casas que estão abertas hoje, ou a fazer as coisas muito na tora, tipo, chegar em espaço aberto e plugar e pronto, acabou-se. Então, tipo, é muito cansativo, sabe? Eu mesmo já prefiro não ficar me arriscando só pra ter o tesão de tocar, entende? Então, tipo, minha cabeça ela já mudou um pouco ao longo desses anos. A gente fez muito rolê acessível quando a Ribeira ainda estava viva, mas ainda assim a adesão foi baixa. E aí a gente tem que ficar encontrando outras formas de trabalhar, né? De chegar no público, de fazer com que a galera não só escuta as minhas músicas ou de outras pessoas, outras bandas, mas de entender o quão importante é esse abraço que o público dá no cenário daqui,
mas também a gente precisa, aliás, principalmente a gente precisa de um desenvolvimento de mercado aqui, porque eu acho bizarro como o Natal tem, não só Natal, mas o estado tem, tipo, tantas bandas, tantos artistas bons, mas ainda assim é como se fosse impossível a gente conseguir se projetar daqui para outras regiões, sabe? Sempre tem que ter esse pulo para São Paulo, por exemplo. E dá pra ver que, tipo, ainda tem Recife e Salvador que ainda possuem os polos legais, mas que devem ter a mesma dificuldade da gente, mas ainda assim que é ainda pior, tá ligado? E talvez seja uma cena de tamanho parecido. A Nightbird, ela... Por que surgiu a Nightbird? Quando eu tive essa ideia da Nightbird, eu tinha uma pira de fazer uma gravadora fantasma. E aí, só teoricamente com gente que fazia as coisas em casa. Era pra ser uma gravadora meio lo-fi, assim. Mas, o tempo passou. Inicialmente só saíram trampos meus. Mas aí eu conheci Diego Andrade, patrão, um beijo. Lá pra 2016. E eu disse, cara, basicamente, você não quer, tipo, fazer esse corre comigo, não? A gente fazer essa coisa do selo. Ele já tava estudando produção cultural, se eu não tô enganado. E a gente realmente deu um pontapé no selo. E aí vieram outras bandas, a Boltz, a Tertulier, que a gente foi lançando. E desde então a gente tá nesse trabalho crescente da Nightbird, né? Então a parada meio que mudou, assim, pra simplesmente ajudar a catapultar novos artistas daqui, do estado, novas bandas. E tentar ter essa rede de apoio, de certa forma, pra fazer com que a galera consiga ainda circular, consiga ainda publicar os trabalhos digitalmente de uma forma mais organizada. E tentar manter, né, esse círculo. Depois, tipo, um pouco antes da pandemia, Walter Nascimento e Thiago Oliveira, ou apenas Oliveira, passaram a fazer parte do selo. E aí a gente virou esse quarteto, assim, que desde então a gente não parou, na verdade, de trabalhar, sempre fazendo muita coisa. Esse período pandêmico, eu acho que foi o período que a gente fez mais lançamentos, mais projetos, apesar de não ter eventos. E desde então a Nightbird tá assim, tá tentando cumprir seu papel, independente de qualquer coisa. Nightbird é um ponto de resistência? Talvez, né? Eu acredito que sim, sabe? Porque, querendo ou não, pelas dificuldades que a gente tem aqui no estado, as coisas não costumam ter continuidade, né? Isso se você não tem um aparato legal, se você, tipo, não tem uma estrutura já muito boa pra se manter e um nome. E ainda assim a gente tem a cara de pau de continuar com as coisas do Nightbird, sabe? De certa forma, uma resistência. É quase uma teimosia, na verdade, não é nenhuma resistência. Tá ligado? Vamos lá. Essa é 4 Days Thinking. 1, 2, 3. Demon kill me, step up, throw me into the camera. I went drunk to hospital, left with a broken heart. Beat my back, fuck me up. There's no one home. 4 a.m. Let's go. We're just losing time. Now my head can't stop thinking if I'll be dead or miserable. Two minds, one heart, and one person. Now everybody's blind. It seems happiness is insane. I'm tired of being cute and nice. Go ahead.
can stop and do it all later. No idea comes into my head. A man who can't look himself in a mirror. Oh no. Invade a house, lie down the hall. Everyone leaves in shadows, but my mouth turn me on. I feel numb, and ask get the money by the car, and then call her. It's just another cliche, a primal scream therapy. Listen, I will try to change me, but I just sit here bored. TV, books, computers, no remedy, and I need anything here. Oh, do-do-do. Putz, essa música, ela na verdade, essa era basicamente fake, assim. Tipo, o título dela é 4 dias pensando. Eu escrevi no período de 4 dias em que eu fiquei tentando assimilar tudo que eu tava consumindo na época. Ainda era boy, assim. Ainda era uma coisa assim, eu gosto de fulana, não sei. Tipo, tem um pouco disso no meio, mas a maioria da música, ela é, na verdade, tipo, tentando descrever o que eu via. Eu lembro que eu vi Atividade Paranormal, o primeiro filme, tá ligado? Aí, spoiler, a última cena, eu lembro que o espírito lá jogava uma pessoa em direção à câmera. A primeira parte da música, a primeira letra, o primeiro verso é literalmente isso, tá ligado? Então eu fiquei tentando assimilar. Eu vi um filme muito ruim na Record, Os Boyzinhos. Também botei lá. Tem uma série na Globo brasileira mesmo. Botei lá também. E é isso. E fui tentando construir, assim, um pouco uma certa sequência pra música fazer um pouquinho mais de sentido, apesar de não fazer. E ela era mais longa. Aí na hora de gravar agora, nesse ano, eu tentei reduzir e preservar os versos que estavam um pouco melhores, assim. Porque senão a música acho que ia ter uns 6 minutos, aí ia ficar muito cansativo. Quando a gente é adolescente e tem muita coisa pra fazer, né? Aí... Ficar procurando coisa pra botar no... pô. Tu escreveu nessa época, assim, de adolescência e tal? Foi. Essa música, incrivelmente, é uma das mais antigas, assim. Eu acho que ela... é mais ou menos da época que eu escrevi as músicas do primeiro disco. Talvez seja até um pouco mais antiga que a maioria. É que nem Soldier Life. Soldier Life é a minha primeira música séria. Mas eu não quis botar no primeiro disco, assim. Achei que não... sei lá, não ia combinar muito. Mudou. Primeiro que eu já não escrevo tanto, tá ligado? Tipo, eu escrevo muito pouco hoje em dia. Não é bem um bloqueio, mas é uma dificuldade, assim, de, sei lá, ter a vontade, saber o que falar e aí passar isso pra uma música, sabe? Mas mudou bastante, assim.
Também porque à medida que você pratica assim um método de gravação, isso vai influenciando um pouco também como você vai abordar aquilo. Então, tipo, das últimas músicas que eu escrevi, 2 estão no último álbum, foi 2020. Porque no caso delas, uma eu tinha a melodia há muito tempo. A outra eu tinha, partes da letra. Então foi realmente um negócio novo de tentar escrever algo ali na hora, durante o processo de produção. E aí eu tive que, sei lá, foi a primeira vez que eu tive que fazer loop, por exemplo. Nunca curti muito fazer loop, mas dessa vez eu fiz. E aí a pessoa vai tendo outras formas de escrever, assim. Eu consigo perceber que o léxico melhorou muito. Até o tamanho, assim, dos versos, às vezes fica muito longo e eu fico com medo de me perder. Mas isso também já foi um certo progresso, assim. Não exatamente progresso, mas um desenvolvimento. E, enfim, as coisas mudam de certa forma, né? Acho que ia ser pior se não mudasse. Tudo flui. Né? É isso. Eu acho que a maioria das coisas que eu escrevi até aqui falam de saúde mental. Só que antigamente a gente não debatia muito essas coisas, né? Mas eu não tinha muito essa noção. Mas também tinha muita essa coisa da relação com o Natal, por exemplo. Dos lugares, das pessoas, enfim. O primeiro disco, o The Morning Sun, ele é basicamente essa coisa de ser adolescente quase adulto em Natal e ao mesmo tempo percebendo que existem alguns problemas internos que ainda não encarava ou estava prestes a encarar, não sei. Então ficou muito dentro disso. O Nothing Left to Say, ele já é realmente um disco de crise mental, assim. Ele já vai mais a fundo nessa parte, nas paranoias, enfim, na depressão. E bem, é por aí, sabe? Mas eu não lembro se... Pronto, For the Stinking, que foi a última música agora, ela é muito diferente pra mim. Então, era uma música que eu acho que eu nem ia gravar, mas eu quis porque eu gostava muito da estrutura dela. Então, poucas vezes eu meio que saí um pouco dessa bolha. Eu preciso até sair mais, mas por enquanto é tudo ainda muito pessoal, muito assim, de mim pra fora, sabe? Eu não sou muito de escrever história ou de ser cronista, assim. Então, ficou por isso. É porque, assim, pra mim, os álbuns, as músicas, elas são quase os memoriais, sabe? Então, na minha cabeça, eu entendo que o que eu escrevi e também a produção, enfim, composição, tudo aquilo ali, serviu pra eu chegar até hoje. Então, tudo foi um pequeno degrau, assim. Então, por mais que eu não esteja, digamos, passando pelas mesmas coisas que eu passei quando eu escrevi Distant Minutes. Então, por mais que eu não esteja mais ali, sendo a mesma pessoa, mas eu entendo que aquilo foi importante para eu ser quem eu sou hoje, de certa forma. Não sei se a resposta está muito clara, mas eu não consigo me desconectar muito daquelas coisas. Entende? Não teve nenhum caso assim de música que realmente eu fiquei, meu Deus, o que é que eu fiz aqui? Como assim? O que é que tá acontecendo? Talvez Paradise, talvez. É porque Paradise Vocês têm quantos anos só pra eu... Você lembra que tinha um negócio lá em Ponta Negra chamado Paraíso? Lembro. Tu já dormiu ali? Não, graças a Deus. Eu fui lá só uma vez, tá ligado? Porque que assim, antigamente Que não era nada de paraíso. não era nada de paraíso, né? Apesar da internet já na época, era quase uma lenda, assim, né? Não, porque você vai para paraíso lá, o pessoal tá todo mundo muito doido. E não sei o quê.
Mas aí eu, tipo, fui lá e olhando em retrospecto não tinha nada não. É só a galera tocando violão. A galera meio emo ainda, né? Da época. E bebendo e tal. Fumando. É, né? Eu escrevi Paradise por causa disso, assim. Que era meio que o contraste daquilo e as coisas de Natal. Só que, tipo, não sei nem por que eu escrevi, tá ligado? Não precisava, eu acho. Achei meio reacionário, assim, o rolê. Também, pronto. Ela e Squares and Faces. Squares and Faces eu gosto muito da melodia, mas ela também é meio reacionária. A Squares and Faces é sobre a Praça da Mitsubishi. Que eu acho que agora deve estar deserta. E... Que aí também era a mesma coisa, tá ligado? Também é essa relação de lugares e meus pontos de vista. E... Mas ainda assim, tipo, beleza, bola pra frente, vamos que vamos. Essa é a nossa vida. A gente passa aqui, uma hora a gente vai embora. É isso. Bora dali? Bora, né? Eu falo dessa música, mas nem vou tocar, tá, gente? Não. Só pra ilustrar aí, né? I don't know what it is. It could be life, it could be loneliness. Who's gonna save me from the lies that you won't get alone? Love just breaks your life, so help me, hold me to love my soul. Your life and it's inside your thoughts of darkness, so love him, hate it. I wish I had on no blood. I lied when I said I wasn't a coward. I think our lies are so fake, and the answers are in a piece of cake. Makes you swallow your pride in your mind. There's no time to love my soul. Your life and it's inside your thoughts of darkness, so love him, hate it. My old rage is falling, and this life will never have an end. What's hard to say lies in my head is where they will stay. Love my soul, your life and it's inside your thoughts of darkness, so love him, hate it. Love my soul, your life and love my soul, yeah, life. Eu gravo em casa. Tirando os 2 primeiros EPs, eu acho que mais 2 músicas do primeiro disco que eu gravei com o Jefferson Soares, um amigo meu. Também ele tem um home studio, né? Mas depois eu acabei gravando sozinho em casa tudo. Então, foi mais instintivo. Eu tinha pouquíssima noção de gravação. Aí, à medida que eu tive esse processo com o Jefferson no home studio dele, aí eu fui aprendendo algumas coisas.
E depois, com mais contatos também, aí eu decidi gravar tudo em casa. E aprendendo dessa forma, né? Mas estudar mesmo, eu tenho estudado um pouco mais agora. Tipo, tô fazendo curso em relação a isso. E tentando ver se eu tava fazendo muita besteira antes. Pra ver se eu melhoro um pouco nisso. Pô, muita gente. Tem coisa até que eu que tô enrolando pra fazer. Mas, tipo... Vocês conhecem João Vitor Moura? Não sei. Da Ardu? Sim. Ele, tipo... Ele é fuderoso, assim. Fuderoso, músico fuderoso. Ainda quero gravar com ele. Walter Nazário também. O que mais? O pessoal da Maria Porre também é bom. Pô, assim, se eu pudesse eu gravava com todo mundo, na verdade, mas tipo, é aquilo, né? Não dá, tem que ser escolhido, na verdade. O que mais? Tem uma produtora incrível, gênia, chamada Catarina de Libra. Guardem esse nome. Catarina de Libra. Que é assim, fuderosa. Também quero encher o saco dela pra ver se eu faço alguma coisa. Bem, tipo assim, desculpa, tá, pessoal, que eu não lembrei. Mas de cabeça, por enquanto, é isso. E tem algumas coisas que vão sair, tá, gente? Aí depois vocês vão conferir com calma. Eu não vou falar nada, você fala. Bem, obrigado, pessoal, por assistirem. Quem quiser escutar as músicas, só procurar nas plataformas de streaming Luan Bates. Eu lancei um EP há pouco tempo, chamado Something Else to Play, então escutem. Quem quiser me seguir, segue lá no Instagram, Luan_Bates. No Twitter também. Mas no Twitter fala muita besteira, então no Instagram é melhor. E, bem, é isso. Espero que vocês tenham curtido. E obrigado a todo mundo. Valeu. Nobody never stays around here. You really need to make a change. Even when you don't have a choice. And time flies for everybody for real. And we just sit down at the living room. While our stomachs are growing up. While our road problems are getting old. Soon we will have bills to pay. Soon our dreams, they will fly away. Now we don't care
time. But what are we gonna do with our kids? Even we're just a bunch of teenagers. Once that's our lives, we'll get bored. And we just turned on the computer. But this ring is not good for someone's. Sometimes we just want to throw it all away. Life never made much sense at all. For people made of feelings and songs. While our stomachs are growing up.